Olá, eu sou Joelma, do canal Dani Fofurinhas, Pintura em Tecido, e vamos pintar esta rosa de vermelho, púrpura, vinho, vermelho escarlate e vermelho fluorescente. Mas primeiro, nós vamos começar aqui com o púrpura para o centro, que a gente vai colocar o pincel aqui. A gente sujou o pincel todo. E vamos assim, ó, puxando para cima, ó. E agora a gente vem com um pouquinho do vinho. Vinho é uma cor bem escura. E a gente dá batidinhas. Vamos colocar mais um pouquinho. E vamos dando as batidinhas, com pincel sujo de púrpura. E agora com a cor vermelho escarlate, vamos preenchendo o restante da rosa, da parte de cima. E vamos assim, ó, vocês estão vendo? Eu tô misturando as cores, ó, fazendo assim com o pincel, ó. Dá umas batidinhas e faz assim. E vamos chegar aqui em cima na rosa bicuda. E é só preencher. Esse tecido que eu estou usando é um percal 180 fios. E o pincel é 421 da Condor Cabo Vinho. Mas, se você for usar um tecido de sacaria, eu recomendo você usar um pincel de pelos, tá? Não de cerdas. Eu estava tentando lembrar o nome, de cerdas, tá? Deixa aqui, ó. Cabo amarelo, referência 456 da Condor. Tem o lixado também, tá, gente? O aparado, o lixado, cortado, que já se compra pronto. Esse aqui é um mal cortado e um mal lixado. Fui eu mesmo que fiz, eu gosto do pincel assim, tá? Mas se você quer um pincel assim, mais retinho, para fazer no tecido de sacaria, compra o lixado, tá? E aqui nós vamos preenchendo para depois fazer a sombra. Agora a gente fez um miolinho ali, mais ou menos igual, né? Tá lá os vídeos já tudo separadinho na playlist. Tampando os últimos buraquinhos que ficaram aparecendo. Lembrando para vocês que não deixem ficar aparecendo buraquinhos do tecido na sua pintura. Acaba desvalorizando o seu trabalho. Agora púrpura. Que eu faço assim, tá, gente? Porque a sombra mais forte eu vou fazer com vinho depois.
Aí eu vou passando assim embaixo das pétalas, depois vocês vão entendendo melhor. Porque o púrpura aqui eu tô dando mais como se fosse assim uma geral aqui. Não é bem misturado, vocês viram que só a rosa escureceu um pouquinho mais. Agora, com o vinho e o pincel menor, aquele lá que eu estava usando era o número 6, esse aqui é o número 4, se eu não me engano. Não, esse é o número 6 e aquele era o número 8. Sempre troca as numerações, tá? Do pincel. Eu venho com o vinho. Vou fazendo a sombra aqui na parte de baixo. E seguindo rente o risco das pétalas. Eu só sujo a pontinha do pincel, só uma pontinha dele, e venho seguindo o risco, porque aí eu não vou colocar tinta demais. E esse lado aqui, eu quero ele mais claro, porque ele está mais perto da luz da vela, né? Ele está mais perto ali da luz da vela, então esse lado aqui eu quero um pouquinho mais claro, e o lado de cá, aqui, mais escuro. Aqui eu vou puxando um pouquinho aqui para baixo, ó, pego daqui e venho aqui para baixo. E dou uma espalhada, pego um pouquinho mais, porque aqui falta um pedacinho. E venho fazendo assim, ó, até aqui nessa metade, tá vendo aqui que tem um cortezinho na pétala? Aqui tem um corte, então eu venho aqui até mais ou menos essa metade. Apoio ali, ó. E posso vir assim, puxar pra cá também. Aqui também tem uma sombra, porque essa pétala aqui faz sombra em cima dessa, mas é menos. E ó, as rosas estão separadas, então nenhuma está cortando a outra, tá? Então não tem sombra de rosa em cima de rosa nesse desenho. Embaixo aqui do bigode, que é só você seguindo o risco, não tem mistério. Sempre pouquinha tinta embaixo do bigode aqui, fazendo a sombra. Essa parte aqui, ó, ela vai ficar clara, ó, do jeito que tá aqui, clara, porque aqui embaixo é escuro. É um contraste de luz e sombra. Então aqui vai ficar escuro e aqui claro. Aqui tem uma dobra, que esta pétala continua até ali assim.
Aqui, ó, eu preenchi bem com a sombra. Pra cá já tem menos. Mas eu vou escurecer um pouquinho mais. Pra dar um pouco mais de contraste, porque o lado de cá é mais escuro que o outro lado. E ali colocando sempre, ó, sempre pouca tinta. E vamos enchendo aqui de vinho. E agora matizando um pouquinho as cores. Pouquinha tinta, vamos ir na parte de cima aqui do bigode. Vamos colocar na tinta para fazer a sombra. E só vem com o pincel nessa posição. Você pega uma pontinha de tinta de um lado do pincel e segue o risco. E depois você puxa um pouquinho. Aqui, essa pétala aqui, ó, ela faz sombra. Ela tem uma curvinha ali, ela faz sombra pra cá, ó. Só você seguir o risco bem detalhado. Para você que tá começando, evite pegar rosas que não tem o risco todo, tá? Pega rosa que tem, assim, o desenho de todas as pétalas nela. Fica mais fácil. E nesse aqui, eu vou desenhando todos os morrinhos que tem. Cada um deles são 3. Aqui já é uma sombra meio que tá ao contrário, né? É só você apoiar aqui. Ó, como é que a gente sabe que tem a sombra? Vou fazer nessa aqui que tá mais fácil. Vocês estão vendo, ó, essa pétala aqui, ela vai inteirinha, ó, de um lado e do outro. Então, essa aqui que tá só metade do risco, porque não tem o risco dela, esse risco é dessa pétala do centro. Então, a gente vem aqui, nesse pedacinho, e faça a sombra aqui. E matize as cores na hora, não deixe para matizar depois não, porque seca e não matiza. Aqui também tem uma dobrinha.
Aí essa pétala aqui, ó, ela vem aqui com a sombra. E depois aqui tem outra. E aqui, ó, nessa pétala de cá, a gente faz a sombra também. Aí agora vocês estão vendo que dá pra ver o risco todo da rosa, né? Uma rosa assim, meio esparrachadinha, é meio abertinha. Mas ela fica bonita quando ela tá pronta. Agora, com a cor vermelho fluorescente. Fluorescente. E um pouquinho do amarelo ouro. Amarelo ouro. Vamos pegar um pouquinho do amarelo ouro e vamos colocar aqui deste lado, onde tem a luz da vela. Que vocês quase não viram a diferença, mas tem diferença. Porque fica meio que laranjinha, aí não dá diferença porque vermelho na luz aqui não pega. Mas se vocês fizerem aí, vocês vão ver a diferença. Mas também é bem pouquinho, tá? Só para quando for passar o outro vermelho, ficar um pouco mais claro. E agora aqui com o vermelho fluorescente. Que a gente vai sujar só metade do pincel, só uma das pontas, apoia ali e vem seguindo o risco. Vira um pouquinho o pincel de lado. Matize as cores.
pontinha de nada de pincel. Apoia, segue reto. Lembrando que é só um lado sujo do pincel, então você não vai ter problema em sujar o outro lado que você não queria sujar de tinta. Não sei se deu para entender, né? Assim, ó, você suja só um pedaço ó, do pincel, ela mergulha só uma ponta dele, um lado do outro, só uma ponta. Apoia ele em cima ó, e vem seguindo o risco até aqui embaixo. Aí depois você volta e matize as cores. Essa aqui também é a mesma coisa. Agora a gente lava o pincel porque ele já abriu muito e não é para abrir muito. A trama tem que ficar fechadinha. Aí tá vendo? Você apoiando ali, você vai sujar só um lado. Só o lado de cá de tinta, o outro lado não fica com tinta. Vou consertar a câmera aqui. Com a tinta virada para fora, você apoia e segue o risco até ali. Aqui tem uma dobrinha. Aí é só você apoiar na dobrinha. E vem aqui virando o pincel devagar, ó, pro centro. Um pouquinho aqui. Apoia a tinta, dê umas batidinhas, vai puxando assim pra dentro, ó. Do lado de cá, a mesma coisa. Só que antes de fazer do lado de cá, a gente vai fazer as outras pétalas aqui para não atrapalhar depois. Começando da boquinha da rosa. Sempre pouquinha tinta, que tem um risquinho. Fazendo em cima dos morrinhos. E essa lateralzinha ali, é um pouquinho de nada de tinta. Você vai apoiar, vou ver se a minha mão não fica na frente. Você apoia lá em cima, segue o risco reto aqui, ó. Pega mais um pouquinho de tinta. Apoia aqui e segue o risco aqui pra dentro. Apoia aqui em cima e segue o risco, vai virando o pincel, para ir só a pontinha dele ali, para você não pegar na parte de cima, aqui, no caso. Você fez essa pétalazinha para não pegar nessa daqui. Apoia aqui em cima, e ela tem um picote aqui, ó, então você vai fazer o picote também. Você para ali, apoia aqui do lado e puxa para dentro. Aqui em cima, você bota a tinta ali e puxa pra cá, pra fazer o outro ladinho lá. Vem aqui e pega mais tinta. Apoia ali e vem puxando pra cá.
Só até aqui nesse pedacinho. Aí você volta aqui e matiza essas cores. Porque aqui tem 2 morrinhos também. Aí você vem esse morrinho que tá por baixo, porque esse aqui ele tá inteirinho, o risco dele. Então você apoia aqui e faça esse morrinho. Agora vem do lado de cá e faz o segundo morro. Que é uma pétalazinha em cima da outra. E matiza as cores. Nunca deixa sem matizar. Coloque aqui, tem uma pontinha. Siga essa pontinha para dentro. Matiza as cores. E vem até aqui no picote, ó, fazendo assim. Matiza as cores de novo. Pega um pouquinho mais de tinta. Começa aqui do picote, ó. Vem reto. Pega mais tinta. Venha quase reto, fazendo uma curvinha. Pega mais tinta. E daqui também faz uma curvinha. E daqui você vem pra cá levantando o pincel. Metade do pincel, apoia ali nessa posição. Pode ser o pincel em pé aqui também, ó, pra você pegar ali naquele cantinho. E depois você vem e faz isso aqui, ó, reto, ó. Pra cima e pra baixo. Matizando as cores. Mais tinta. Pega daqui e vem reto. Reto pra cá. Tudo isso seguindo o risco. De uma rosa bem detalhada. Uma curva. Metade do pincel sujo de tinta. E vamos aqui fazer essa dobrinha. E aqui fazendo a curva, a dobrinha. E aqui a gente coloca a tinta aqui. Nessas pontas dessa pétala. E vamos aqui clareando. Aconteceu um acidente, eu sujei a folha, o que que eu faço? Eu vou lá, lavo o pincel e venho aqui e tiro, ó, na hora. Sujo metade do pincel de tinta. E vamos fazendo aqui a lateral, ó. Desculpe a barulheira, gente. Chegou visita na casa da minha cunhada. Desculpe o barulho, se estiver escutando. E aqui a gente vai matizando. A gente apoia aqui, puxa pra cima, vai seguindo o desenho. Como a gente fez aquela hora com a amarelora, a gente faz agora também. Vamos sujar aqui a metade de tinta do pincel. Te apoia ali e puxa pra cá.
A gente apoia aqui, vem seguindo o risco e depois matizando para cima, deixando uma linha aqui, ó, no meio. E do lado de cá a gente coloca só um pouquinho. Pro bigodezinho, a gente apoia aqui e segue o risco para cá. Lado de cá, mesma coisa. A gente vem aqui com um pouquinho de tinta no pincel e vamos fazer as pétalazinhas do meio como vírgulas. Faz assim, uma vírgula. 1, 2, 3, rapidinho. Para você não errar, faz um tecido, tá? E uma última que eu gosto de fazer, que é o contrário dessa. Você apoia aqui e puxa para cima. E aqui agora com o cabo do pincel, porque eu gosto de usar o cabo do pincel, vamos às batidinhas no centro. Também você pode usar sépia, tá? E um pouquinho do amarelo ouro. Acho que não falta nenhum detalhe. Na rosa. E lembrando também, se você achar que ela ficou muito escura, quando ela secar, você vem e coloca um pouquinho do vermelho fluorescente. E aqui eu só tô retocando, ó. Vim aqui, apoiei de novo no mesmo lugar e fiz assim, ó, uma curvinha. E uma curvinha pra cá. Outra curvinha pra cá. Uma leve matizada. Está pronta aqui a nossa rosa vermelha. Mostrando para vocês como está ficando o desenho. A outra rosa eu vou decidir ainda de que cor fazer. Aqui desse lado aqui, gente, tá sujo de branco nada aqui não, tá? É reflexo da luz, ó. Tem uma luminária aqui, ó. Uma luminária. Senão ia ficar escuro. Às vezes eu apago a lâmpada aí pra mostrar pra vocês como ficou escuro e o negócio não ficou escuro. Porque a minha câmerazinha, ela controla um pouquinho a luminosidade, né? Então não dá tanto. Vamos ver se hoje vai dar diferença. Vocês estão vendo? Aí aparece aqui, ó, a sombra da minha mão lá embaixo, da luz lá do teto. E acaba atrapalhando. Se eu for pintar, vai fazer sombra em cima. Então, quando eu ligo a luminária, desculpe o clarão repentino, resolve estes problemas de sombra. Até mais. Fui. Aí não se esqueçam de deixar o seu like, tá? Isso ajuda o canal. Compartilhem, por favor, compartilhem. Digam para as pessoas, se inscrevam no canal. Ajuda a divulgar o canal de pintura, o nosso canal de pintura. Para que a gente cresça cada vez mais e ter mais inscritos no canal, mais pessoas aprendam a pintura no tecido. Até mais, fui!